Alguns personagens bíblicos me inspiram de uma forma muito profunda. Abacuque é um deles, um personagem não muito falado, um profeta, talvez sem grande expressividade, mas um profeta que se parece muito comigo nas suas inquietações. Abacuque começa o seu livro fazendo um questionamento com Deus, dizendo assim para Deus: até quando eu clamarei e tu não responderás? Aqui eu já me identifico com Abacuque. De vez em quando nas nossas orações a gente pensa que Deus vai nos responder de imediato. Nós estamos vivendo uma época assim, de imediatismo, em que a gente quer as respostas muito rápidas, tudo tem que ser na hora. A gente pensa sempre num Deus como um micro-ondas, que a gente determina o tempo ali e diz, em 30 segundos eu quero essa resposta. Às vezes a gente pensa assim no campo da fé também. Fazemos aquelas campanhas rápidas na igreja e dizemos, Deus vai nos responder, mas aí tem hora que você ora e parece que Deus entra em silêncio. Aí a gente começa a entrar numa certa angústia e uma apreensão, dizendo, será que Deus se esqueceu de mim? Até quando clamarei e tu não me responderás? Foi o mesmo questionamento de Abacuque. Mas o que é interessante aqui, diante deste clamor, no capítulo 2 de Abacuque, e coincidentemente também no versículo 2, Abacuque diz assim, então o Senhor me respondeu. Mas é interessante que se você lê o capítulo 2 de Abacuque, você percebe que o que Deus responde a Abacuque não é exatamente o que ele gostaria de ouvir. Deus responde algo aparentemente negativo, dizendo, Abacuque, se está ruim, vai piorar. E você diz que Deus é esse que piora as circunstâncias, não é esse Deus a quem eu quero servir. Mas na verdade, Deus conhece absolutamente todas as coisas e tem o controle de tudo. O que eu posso te adiantar aqui na nossa experiência, minha e de Abacuque, é que se as coisas piorarem, é porque Deus tem algo muito extraordinário para fazer. O que a gente precisa é saber descansar no Senhor e entender a voz de Deus, que nem sempre Deus responde do jeito que você quer, mas Ele sempre responde de alguma forma. Aí no capítulo 3 de Abacuque, que é esse que dá base à nossa conversa hoje, Abacuque encontra um Deus que responde e Deus diz assim, agora escreve a visão para que as pessoas saibam que eu estou te respondendo, Abacuque, conforme o meu querer e a minha vontade. E aí então Abacuque tem uma revelação linda de um Deus que age no impossível, de um Deus que já pela sua história ou na história do seu povo deu argumentos suficientes para que este povo não desistisse dele. E aí Abacuque diz, aquele que há de vir virá e não tardará. E esse tardará de Abacuque parece uma palavra de consolo a ele mesmo, dizendo, olha, ainda que demore, essa demora pode ser para nós uma demora, mas para Deus não é uma demora, porque Deus nunca tarda, Ele sempre chega na hora certa. E aí, diante desse consolo que Abacuque recebe do próprio Deus, entendendo as coisas pela ótica de Deus, aí ele começa a descansar e ele termina o seu livro fazendo um dos cânticos mais profundos do Antigo Testamento. Ele canta assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, não haja boi no rebanho, nem vaca no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força e me faz andar em lugares elevados. Parece-me que Abacuque, diante de toda a sua experiência negativa ou aparentemente negativa com Deus, ele tem uma lição extraordinária de um Deus que quando ele se cala é porque está preparando algo muito extraordinário para te revelar. E quando ele responde, nem sempre a resposta é o que você quer ouvir, mas com certeza ele fala para promover um grande avivamento na sua vida e te fazer caminhar em lugares elevados. Descansa nesse Deus, porque certamente Deus tem o melhor para ti e a palavra de Deus para você é, quanto aos caminhos que tenho para ti, são caminhos de paz e não de morte e não de guerra. Deus tem bênção para a sua vida. Descansa no Senhor, porque o verbo de Deus já se manifestou, trazendo vida para a sua vida.